Bem-vindo à disciplina de Prática Profissionais, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. Meu nome é Pedro Henrique e nós vamos falar hoje sobre a aula 3, que é Portas Lógicas e Álgebra Booleana. Muito bem. Como é que funciona um computador por dentro? Nós já vimos que o computador é um conjunto, né, tem uma arquitetura desenvolvida em várias partes, né, que é constituída, na verdade, de várias partes, que cada uma faz uma função específica. Porém, agora nós vamos reduzir o nosso aspecto para dentro de um processador. Como é que ele funciona? Como foi falado na aula passada, a única coisa que existe no computador são sinais elétricos representando os números 0 e 1. E que dizendo tem energia, não tem energia, e a consequência disso é o resultado que nós queremos. Bem, mas agora como esses resultados acontecem? Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho que ter energia na seguinte situação. Se eu tiver energia no ponto A e energia no ponto B, eu também tenho energia como resultante. A essas operações, que na lógica são chamadas de operadores, né, aqui na computação são chamadas de portas lógicas. Né? A nível de hardware, elas são chamadas de portas lógicas. A nível de programação, elas são chamadas de operadores. Bem, e o que essas portas lógicas ou operadores fazem? Eletricamente, dentro do processador, ele faz uma comparação entre sinais elétricos e essa comparação, então, traz um resultado. Né? Dependendo do operador, ele vai trazer um resultado ou outro. Ok? Então, vamos lá. Nós temos uma porta lógica chamada NOT, que quer dizer o seguinte: se eu tiver energia no ponto A, eu não tenho energia no ponto X. Se eu não tiver energia no ponto A, eu tenho energia no ponto X. É a tabelinha que está embaixo. Quando o A é 0, X, a saída é 1. Quando A é 1, X é 0. Ele é NOT, ele tem como resultado o contrário da entrada. Vamos aqui passar por um outro operador chamado o operador E, operador AND. Né? Observa que ele tem duas entradas, a entrada A e a entrada B. E essa entrada tem como resultado a saída X. Vamos pegar o resultado aqui, por curiosidade. Se eu não tenho energia em A, não tenho energia em B, consequentemente eu não tenho energia em X. Se eu não tenho energia em A, mas tenho energia em B, não me interessa. Eu não tenho energia em X, porque eu quero um E. O E só é verdadeiro, né, vamos dizer assim, se eu tiver energia nos dois, é o que acontece aqui embaixo. Né? Eu tenho energia no ponto A, tenho energia no ponto B, então minha saída é energia no ponto X. É assim que funciona. Quem já fez algoritmo de programação já passou por aquela situação onde a gente pergunta se A igual a B e B igual a C, isso vai dar um resultado. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Essa instrução que você escreveu ali, eletricamente ela é interpretada. A situação A é verdadeira, ou seja, tem energia? Tá. A situação B é verdadeira, ou seja, tem energia? Então a resposta é verdadeira. Ok? Fazendo uma analogia com a programação. Então aqui nós temos os operadores e suas respectivas tabelas, que dizem o que acontece, por exemplo, num determinado estado eu não tenho energia em A, não tenho energia em B, o que acontece no resultado. Eu tenho aqui então um simulador, né, que eu peguei num site, muito bom, por sinal, eu recomendo vocês utilizarem esse simulador para poder estudar. Ele permite que você construa o circuito, tá? E você teste o circuito depois. Então vamos fazer aqui. O simulador é esse aqui. Ok? Eu já deixei montado os circuitos com todos os operadores que nós vimos, com as portas lógicas que nós vimos lá na apresentação anterior. Então aqui, por exemplo, eu tenho um operador chamado OR, tá? O OR. Vamos ver aqui, o que acontece se a porta A fica
ativa. Observa que como resultado eu tenho uma energia aqui. Vou desligar. Vou ligar o outro. Também tenho. O que esse operador quer estar nos dizendo? Se eu tiver energia em A ou em B, eu vou ter energia aqui. Ele só não funciona quando eu não tiver energia nenhuma, né? Então aqui não tem energia nenhuma. Ele apaga. Se eu tiver energia nos dois, ele também acende. Por quê? Porque ele basta que um seja verdadeiro, que a resposta é verdadeira. Vamos pegar o E. Olha só o E. O E está apagado, está 0, 0. Chegou energia na porta A. Ele não acendeu. Muito bem. Chegou energia agora na porta B. Ele também não acendeu. Mas e chegar energia nas duas portas? Aí ele acende. Então, se aqui tem energia e aqui também tem energia, se A tem energia e em B tem energia, então eu tenho uma saída com energia. Ok? Esse simulador mostra como é que é feito a transmissão de sinais elétricos dentro do computador e o que acontece quando cada sinal elétrico chega a uma porta dessa. Tá? Aqui nós temos o NOT, por exemplo. Se chega energia, ele apaga. Tá? Se não tem energia, ele acende. Ok? O NOT. Né? E aqui o não ou. Esse aqui é o não ou. Vamos estudar o não ou? Eu tenho energia, eu não tenho energia nenhuma. Lembra? O ou, se eu tiver energia, ele acende. O não, se eu tiver energia, ele não acende. Porque ele é o contrário, é o não ou. Seria como se eu tivesse colocado aqui na frente a porta ligado ao ou, uma porta NOT. Ok? Para ele fazer o contrário. Então é o não ou. Então, quando que ele vai acender a lâmpada? Quando o estado dele tiver não e não. Aí ele acende. Esse simulador está aí, eu vou depois colocar o endereço dele no site para que vocês possam ter ideia e brincar. E também tem como você montar os circuitos e testar, verificar o resultado do seu circuito, o que acontece com as determinadas entradas, ok? Então, voltando para o nosso ambiente de aula, aqui estamos. Lembra aquele circuito da apresentação passada? Observa que eu montei um circuito aqui, onde nesse circuito eu tenho uma chave E, com a entrada A e B. Essa chave E está ligada a uma outra chave E, fazendo C. Algebricamente, está escrito o seguinte: a resposta Y ela é igual a, esse é o símbolo E, na álgebra, né? A, E, B, E, C. Esse circuito aqui representa essa expressão matemática A, I, B e C. Ok? Para a gente poder avaliar um circuito ou uma situação lógica dentro de um algoritmo, nós temos que prever as diversas possibilidades que podem acontecer com as entradas e quais são todas as saídas para ela. Então nós construímos para isso o que nós chamamos de uma tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela de simulação aonde nós colocamos todas as possibilidades que um determinado circuito, né, pode ter e quais são os seus respectivos resultados. Por exemplo, esse circuito aqui, se A é igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1, o resultado é 1. Ok? O resto, basta que um dos elementos A, B ou C for igual a 0, o resultado é 0. Então eu já sei em que situação meu circuito vai funcionar, em que situação ele não funciona. Muito bem? Nós temos vários exercícios de tabela verdade no nosso material que nós vamos poder brincar à vontade com ele. Fazer simulações. Muito bem, vamos lá. Como foi dito, nós temos aqui o que a gente chama de álgebra booleana. Tá? A álgebra booleana é a área da matemática que trata as regras, os elementos lógicos, como que ele se comporta. Então nós temos uma regra 1 que diz o seguinte: eu tenho um conteúdo X qualquer. Esse conteúdo X, na álgebra, o ou é representado por um mais. Tá?
Então, qualquer coisa, qualquer x ou nada é igual a x. X ou 1 aqui na álgebra, ele tem o conceito de universo, tudo. Tudo está ali no 1. Então nós temos o 1 representando o todo e o 0 representando o nada, ok? Então, qualquer coisa ou 1 vai dar o quê? 1. Aqui eu tenho x representando qualquer coisa. Eu tenho tudo ou nada. Um contrário do outro, x e não x. Um ou outro, tanto faz. Então eu vou ter 1 como resposta. E assim sucessivamente. Deixei com as cores vermelhas as regras mais básicas. As outras acontecem e têm como base as regras de 1 a 7. Todo o resto que a gente vai ver aqui tem como base as regras de 1 a 7. Por exemplo, aqui nós temos a regra 13. A regra 13 nos diz o seguinte, é aquela regra da associação. Lembra na matemática, a regra da associação? Eu posso associar o x, aqui é um operador só, né, o ou, aqui o x ou associado está o y e o z, que é igual se eu associar o x com o y e esses dois aqui associar a z. É a regra da associação que nós vimos. Então nós temos a regra da associação, né, para o operador ou, para o operador e. Nós temos todas aquelas regras algébricas que a gente já viu no curso de álgebra, representada aqui como seria a interpretação daquelas regras sob o foco da lógica booleana, onde nós só temos dois números, 0 e 1, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. É só isso que a gente tem. Com base nessas duas, a gente tem que construir tudo no computador. Imaginou? Tudo que existe no computador, na verdade, são só zeros e uns. Muito bem. Então, para que serve isso aqui? Um dos problemas que tem na computação e na parte digital é que, muitas vezes, escrevemos códigos, né, achando que estamos resolvendo um problema e, na verdade, estamos escrevendo demais. Nós temos condição de simplificar aquele código numa estrutura mais simples, tornando, portanto, o programa ou a execução do código mais rápida, mais eficiente, que ele não tenha que fazer tantas tabelas. Mas como fazer essa transformação, né, para um código mais simples? Por exemplo, se você pega um programador inexperiente, ele vai escrever tudo. Chega um programador experiente, ele fala, não, mas eu não preciso fazer isso, nem aquilo, porque se eu juntar essas instruções aqui, eu posso fazer um programa menor que seja mais rápido. A mesma coisa vamos ver na matemática como funciona. Tá? Peguei dois exemplos que estão no material. Tá? O primeiro exemplo diz o seguinte, eu tenho um circuito constituído de uma porta A, B, C, montado da seguinte forma, não A e B, e tudo isso não I, C. Tá? E assim eu montei esse circuito aqui. Seria interessante pegar esse circuito e colocar naquele simuladorzinho e verificar o que acontece. Eu já fiz isso, é muito interessante. Observa que, para resolver o problema inicialmente, o programador inexperiente escreveu todo esse código. Mas esse código todo, ele pode ser otimizado. E otimizado baseado em quê? Nas regras de álgebra, é uma delas. Então, vamos lá. Observa que essa instrução, a segunda instrução aqui, é igual à de cima. Só que ela está modificada, né? Eu usei para isso a regra 15, que diz o seguinte, eu vou colocar em evidência, lembra lá na matemática, evidência, colocar uma coisa em evidência? Então, peguei aqui, eu verifiquei que o não A, B é comum em duas das parcelas dessa instrução. Então, eu coloquei ele em evidência. Peguei o que não era comum e coloquei com o ou. Observei o operador. Observa que aqui tem um operador ou. Então ficou não A, B, né? E não C ou C. O mesmo aconteceu na outra expressão, onde o AC é comum em duas delas. Eu botei em evidência. Nós vimos pela regra, tá? Por uma regra que o complementar, a união do conjunto e o seu complementar dá 1. Então, não C. Não C é tudo aquilo que não pertence a C. E o C, o que eu vou ter? Eu vou ter o código 1, o valor 1. Então eu tenho aqui não A, B, 1,
não há C1. Nós verificamos que tudo aquilo que é A e interseção com o universo é o próprio elemento. Então, observa que aquele circuito lá em cima, pela regra 6, eu consegui reduzir isso aqui. Esse código aqui, ó, faz exatamente o que aquele código lá em cima faz. Muitas vezes, a maior parte de quando a gente vai desenvolver um circuito lógico, gasta-se mais tempo nessa parte para otimizar o circuito do que fazer o circuito propriamente dito. Porque quando a gente começa a montar um circuito, vai encaixando peça até que o negócio dê certo. Ah, deu certo, está funcionando? Tá, então agora vamos otimizar. Ok? Então imagina que isso aqui, a primeira linha, seja um chip constituído de todas essas portas. O último é um chip também, constituído só dessas portas, mas que faz a mesma coisa que o primeiro. Ok? O segundo exercício também foi tirado do material. Eu tenho aqui, é o mesmo caso lá de cima, eu tenho não há e há. Não há e há, como é que você pode ter e não ter alguma coisa? Né? Existe aí um vazio. Você não pode ter e não ter. Então ocorre o vazio. O vazio é representado, lembra, o nada é representado pelo zero. Então a única otimização que foi feita aqui foi esses dois vale zero. Zero ou qualquer coisa dá qualquer coisa. Ok? Então esse circuito de baixo, na verdade, é a simplificação do primeiro circuito lá em cima. Muito bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma parte da disciplina difícil, porque muda totalmente a forma como vocês veem as coisas e passa então a haver um problema de forma binária. Tá ok? Até aqui tem matemática. Muito obrigado.